ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Meus irmãos, hoje é dia 22 de julho do ano de 2007 e nós estamos estudando o tema Campeões de Deus, e no tema Campeões de Deus nós estamos vendo a armadura do cristão. Nós vimos que campeões de Deus porque nós estamos numa batalha. A nossa vida, depois que nós aceitamos Jesus Cristo, ela se dá em território inimigo, porque nós vivemos num mundo que está sob controle do inimigo. Então, o tema Campeões de Deus é porque nós somos batalhadores, nós somos lutadores, nós somos soldados numa luta que se dá no mundo espiritual. E nós não entramos nessa luta de forma despreparada. A Bíblia, ela nos diz que Deus nos dá instrumentos, Ele nos dá ferramentas para que nós possamos viver a vida nessa terra num ambiente hostil, num ambiente de luta. É o que na Bíblia se chama a armadura do cristão, a armadura de Deus. E nós acabamos de ler o trecho que fala sobre essa armadura de Deus e os componentes. Nós já abordamos em aulas passadas o calçado dessa armadura. Nós vimos a importância do calçado, e o calçado significando a prontidão do cristão, a capacidade do cristão de responder ao que o Espírito Santo de Deus manda ele fazer, ao que o Espírito de Deus direciona ele a fazer, a ele andar nos caminhos de Deus, a ele avançar na luta espiritual, a ele fugir e se refugiar em Deus quando ele precisa se refugiar. E essa mobilidade é o que a preparação do Evangelho nos dá. A mobilidade para a gente não se achar preso, estagnado, para a gente não se achar numa situação de atolado, onde a gente não consegue nem prosseguir, nem avançar, nem ser efetivo na batalha, nem se retroagir, retroceder, se retirar para se refugiar em Deus. Então, o calçado da preparação do Evangelho é essa capacidade que Deus nos dá de nós termos mobilidade, flexibilidade, para que a gente possa avançar, ir para o lado, ir para frente, ir para trás. E nós sabemos o quê? Que numa batalha, esse componente de mobilidade, ele é essencial. Porque se você não tem mobilidade, você é presa fácil do inimigo. E nós vimos o seguinte, que aquele que perde a mobilidade, aquele que tem os seus pés estourados pelo inimigo, ele não apenas está parado na vida cristã, mas ele está dando trabalho a quem poderia estar na frente de batalha lutando, ele está dando trabalho. Por isso que às vezes a gente vê a igreja muito voltada para dentro de si mesmo, onde o pastor gasta 90% da energia dele cuidando de membros da igreja que estão em crise. Ao invés do pastor estar envolvido, treinando e liderando a igreja para ganhar almas, para conquistar espaço do inimigo no mundo, para avançar com a igreja. Mas não, o pastor está estagnado, lidando com os problemas dentro da igreja, porque tem membros que não estão preparados com a preparação do Evangelho. E com isso eles estão estagnados na sua vida espiritual. Isso foi assunto das aulas passadas. Nós começamos a falar, semana passada, do outro componente da armadura do cristão, que é o capacete da salvação. O capacete da salvação, ele é descrito no versículo 17, quando ele fala em Efésios 6, versículo 17.
tomai também o capacete da salvação. Ora, existe mais um elemento a ser colocado sobre o cristão para entrar nessa luta. E esse elemento é o capacete da salvação. Ora, o capacete, para que ele serve? Qual a função do capacete? Proteger a cabeça. Proteger a cabeça, né? E, num certo sentido, o capacete protege até aqui os ouvidos, eles desciam até aqui. Em alguns casos, eles vinham aqui, uma proteção aqui para os olhos também. Tinha uma proteção facial. Quando colocava aquele capacete, você tinha uma proteção da cabeça, mas não só o topo da cabeça, mas os olhos, os ouvidos, você tinha uma proteção. De forma que se viesse uma pedrada, se viesse uma flecha e batesse em alguma área da sua cabeça, ela ia bater e resvalar, né? E se você analisar os capacetes modernos, você vê que todos eles hoje descem até a orelha, para proteger a orelha também, né? E a maioria deles, eles têm também uma proteção visual, uma proteção para os olhos. Então você vê o seguinte, o capacete, a função dele é proteger o órgão, o órgão do corpo humano, não é órgão, o membro, que é a cabeça. É membro? Não sei se é membro. Cabeça, tronco e membro. É a parte do corpo humano que é a cabeça. E a cabeça do ser humano, a cabeça, o que reside na cabeça? O que está na cabeça? É o tudo do corpo humano. A coordenação motora de todo o corpo humano está na cabeça. Toda coordenação motora está na cabeça, né? E tem outro componente, tem outra coisa que a cabeça faz. Por exemplo, a visão, Visão, a fala, a audição. Então olha só como a cabeça é importante. A cabeça, além da função pensante, além da função de fazer o pensamento, tomar decisões, ela tem a função também de percepção. Ela tem a função também de você ter discernimento do que está à sua volta. E numa batalha, é tão importante você tomar decisões, como é importante você também tomar conhecimento do que está à sua volta. Você precisa dessa percepção. Você precisa ouvir. Você precisa ver o inimigo. Você precisa ouvir os barulhos do que está acontecendo. Porque as suas decisões, elas vão se dar em cima do que você está vendo e percebendo. Então, olha só, o capacete da salvação, ele traz como o sentido a proteção da cabeça. E a cabeça, ela representa essa nossa capacidade de discernimento, ela representa a nossa capacidade de percepção de dados e de informações, e ela representa também a nossa capacidade decisória. Então, a cabeça é de onde vêm os pensamentos e as decisões. Vamos traduzir isso tudo que o corpo faz com a cabeça, essa função da cabeça, para a nossa vida espiritual. Vocês acham que o inimigo das nossas almas, ele quer que nós tomemos decisões erradas? Sim. Claro. Óbvio. Vocês acham que o inimigo das nossas almas, ele quer que nós não consigamos ver? Óbvio. Ele quer que ele não consiga ver. Porque se nós não estivermos vendo, nós não temos condições de atacar, não temos condições de nos proteger, nós perdemos a capacidade de lutar. A cabeça nossa é o comando. E o inimigo das nossas almas, ele quer tomar o comando. Ele quer tomar o comando, ele quer imobilizar e comandar. Ele E no quer final destruir. Dominar. Destruir, matar, roubar, como aquele João 10:10. Não é importante a gente ouvir? Então olha só, olha como tem um monte de coisa importante que a cabeça está fazendo, e que se nós formos trazer essas coisas para o lado espiritual, nós vamos ver que todas essas funções que o corpo tem com a cabeça,
Nós temos na vida espiritual as mesmas funções. Nós temos na vida espiritual a necessidade de pensar, de fazer estratégia e de tomar decisões. Nós temos na vida espiritual que ter percepção, de enxergar. E a Bíblia fala que aqueles homens que andavam pela fé, no trecho lá em Hebreus 12, 11. Hã? Hebreus 11. Em Hebreus 11, ele fala que aqueles homens, eles andavam como vendo o invisível. Olha que coisa interessante. Aí não vou achar agora. Mas aqui ele fala assim, eles viam o invisível, e por isso que eles agiam nesse mundo, desafiando o que era óbvio, porque eles andavam nesse mundo pela fé. E você, quando anda na vida pela fé, você está andando olhando o invisível. Então a cabeça, ela tem essa capacidade de ter os olhos e a visão. E a audição? A audição é a nossa capacidade de receber instruções de Deus, ouvir a voz de Deus. Porque a gente pode muito bem ver o inimigo e não saber o que fazer. E a gente precisa de uma instrução. A gente precisa de uma orientação. De onde vem essa orientação? A cabeça, pelos ouvidos, vem a informação. Então, na nossa vida espiritual, a mesma necessidade de audição existe no lado espiritual. Que é a necessidade de ouvir a voz de Deus, ouvir o clamor do mundo, ouvir o clamor das pessoas. Nós precisamos ter ouvidos espirituais para isso. Eu tenho passado um desafio muito grande na minha vida ultimamente, porque os meus filhos estão numa idade em que eles têm coleguinhas, vizinhos que não são crentes. E eu começo a ver as famílias destruídas e essas crianças não recebendo educação dos pais, não recebendo carinho, não recebendo instrução. E eu converso com a minha esposa e eu falo, Meire, eu ouço o clamor dessas crianças. A necessidade espiritual. E Deus nos colocou aqui nessa situação para que a gente possa ser usado por Deus para responder essa necessidade espiritual dessas crianças. Então uma coisa que eu tenho desafiado meus filhos é começarem a convidar essas crianças para irem na igreja. Tem uma menina que passa por uma crise muito específica. Eu já encomendei para minha esposa, para ela marcar um dia e sair com essa menina, fazer um lanche para conversar com ela, porque ela é totalmente largada pela família e você vê que é uma menina desorientada. Ela precisa de um adulto se aproximar dela e ministrar para ela. Então, meus irmãos, o que a gente vê é o seguinte: nós precisamos de toda essa capacidade sensorial da cabeça, e nós precisamos de toda essa capacidade de raciocínio da cabeça, aplicando no sentido espiritual, na nossa batalha com o mundo espiritual, na nossa batalha pelo Evangelho, na nossa batalha pelo reino de Deus. E nós vemos o seguinte, que essa capacidade toda que precisa ser utilizada, ela precisa ser protegida, ela precisa ser coberta por um capacete. Porque se ela não estiver coberta com capacete, esse inimigo das nossas almas pode pegar a terra e jogar nos nossos olhos, e nós ficamos no meio da batalha, enxugando o olho, sem visão. O inimigo das nossas almas pode estourar uma bomba e entrar e deixar a gente surdo, e a gente não conseguir ouvir o que a gente precisa ouvir do mundo espiritual que está acontecendo à nossa volta. E uma coisa pior, ele pode fazer com que nós não consigamos mais ouvir a voz de Deus, o que nos coloca numa situação extremamente perigosa. Porque o cristão que não ouve mais a voz de Deus, como é que ele anda na vida? Endemoniado.
Não é endemoniado, porque endemoniado o diabo Desviado. toma, ele fica desorientado. Desorientado. Ele está naquela agitação da vida, mas ele não sabe para onde está indo. Ele não sabe o que está fazendo. Ele não sabe se está indo para norte ou para sul, para leste ou para oeste. Ele está desorientado. Ele pode estar andando, pode estar vendo, mas está desorientado. É o que acontece às vezes com o jogador de futebol, que fica desorientado em campo, joga a bola para trás e faz um gol contra. Então, se você não ouve a voz de Deus, você pode acabar fazendo um gol contra. E uma observação que eu queria fazer. Grande parte das heresias e religiões que surgiram, que já desviaram milhões, eu vou dizer bilhões de pessoas, elas tiveram origem em cristãos. Em cristãos que estavam desorientados. Eu trabalho com uma menina que é muçulmana. E essa menina me deu um vídeo sobre a história do islamismo, a história de Maomé. E nessa história de Maomé, ele estava contando lá que Maomé teve umas crises lá dele, ele saiu para orar no deserto, foi para uma caverna e estava orando, e ele começou a ter aquelas revelações e ter as visões dele, e ele ficou na dúvida se aquilo era de Deus ou se aquilo era do diabo. Ele disse que era uma força muito forte que se apoderava dele e que pegava ele. Ele foi conversar, a ex-esposa dele levou ele para conversar com um tio dela que era cristão. E esse tio dela que era cristão falou o seguinte: não, Deus fala através de profeta. Quem sabe que você não é um profeta de Deus? Ou seja, 1.200.000.000 de pessoas, que é o número de muçulmanos hoje no mundo. Olha só, 1.200.000.000 de muçulmanos no mundo hoje. Sabe por quê? Porque um cristão deu um conselho errado a uma pessoa que estava num momento de crise. Disse para Maomé de que ele era um profeta. Um cristão falou isso para ele. E a partir daí, ele passou a ter aquelas revelações como sendo coisa de Deus e se achou profeta de Deus. Daí nós temos o islamismo, que é uma religião que é uma das maiores do mundo, só fica abaixo do cristianismo, e é uma das que mais cresce no mundo. Ou seja, ela veio através de um conselho errado de um cristão desorientado. Vou dar um outro exemplo para vocês. Os mormons. Vocês sabem de onde veio a religião dos mormons? Era um presbiteriano? Não. Era um pastor. Ele era um pastor. E era um pastor americano. E esse pastor americano, ele fez uma ficção. Ele estava lá um dia sem ter o que fazer, ele decidiu fazer uma ficção. E ele ficou pensando, depois da ressurreição, para onde Jesus foi, depois que ele foi para as nuvens, na assunção de Jesus, né? Quando ele se despediu dos apóstolos. Aí ele pensou assim, e se os anjos não trouxeram Jesus ressurreto aqui para a América? O que teria acontecido? Aí ele fez uma ficção, que o Jesus, depois que ressuscitou, os anjos trouxeram ele aqui para a América. E teve uma tribo que recebeu ele, e Jesus pregou o evangelho para essa tribo. E essa tribo se converteu. Mas aí uma outra tribo, que era inimiga, brigou com eles. E eles estavam perdendo. Então eles registraram tudo que Jesus tinha ensinado em umas placas, esconderam e acabaram sendo dizimados pela tribo inimiga. E assim se deu a história. E ficou nisso. Então ficou assim, olha, Jesus depois que ressuscitou, uma ficção. Uma coisa assim que, vamos dizer, sem mal nenhum. Essa mesma ficção que esse pastor escreveu, um charlatão chamado Joseph Smith teve acesso a esse manuscrito, a essa ficção, e ele falou o seguinte, ele leu aquilo, ficou impressionado, achou, até que poderia ser isso mesmo.
Aí ele veio com a história do mormonismo. Fundou aí. Aí ele fundou a igreja Mormon. Aí ele diz na história dele que ele foi no mato orar. Aí quando ele estava no mato orando, apareceu um anjo para ele que trouxe placas. E ele foi traduzindo pedaço por pedaço, que no final deu no livro dos Mormons, e que aqueles eram os santos dos últimos dias. Né? Então a igreja que vai vir através dele é uma igreja restaurada, os ensinos de Jesus Cristo deixado para as tribos indígenas americanas, que foram derrotadas pelos inimigos, mas que deixaram escritos no livro dos Mormons. Então eles dizem que era, por isso que eles chamam Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Isso tudo porque o Joseph Smith, um charlatão, pegou o escrito de um batista, sei lá o que era, de um pastor que estava ocioso, que escreveu uma ficção, o outro transformou numa religião. E vê quantos milhões de pessoas seguem essa mentira hoje em dia. Seguem uma mentira, uma falsidade. Pergunta. Pergunta do Paulo, do Rio de Janeiro. Você falou sobre crianças desorientadas. Minha pergunta é: a televisão deve ser abolida da vida de uma criança para que ela não seja alimentada de mensagens subliminares? Olha, é uma boa pergunta. Quando a gente fala televisão, a gente pode estar sendo assim genérico demais. Eu vou dizer o que eu entendi como pai que eu deveria fazer em relação às ferramentas, porque Paulo pegou bem o que eu estou querendo dizer. O diabo, ele quer desorientar a gente. E ele usa os olhos, os ouvidos nossos, para mandar mensagens confusas e desviar a nossa atenção, nos distrair e nos conduzir no caminho errado. E ele usa isso muito contra a criança. Então a televisão é um instrumento principal na mão, é um instrumento essencial na mão de Satanás para fazer esse processo. Deixa eu dizer o que eu, como pai, decidi fazer. Na minha casa, eu decidi que não vou colocar o cable. Tem muita opção de programa no cable, e eu não vou colocar cable, não coloquei cable na minha casa, TV a cabo. Eu tomei uma decisão que é um pouco mais cara, mas que me dá mais controle. É de usar DVD, usar filmes. Porque aí eu posso retirar as crianças dos anúncios, porque eu já notei como as crianças ficam excitadas quando elas assistem televisão e elas ficam vendo os anúncios de brinquedos. Como é que as crianças ficam numa ansiedade, pedindo, eu quero isso, eu quero aquilo, isso é um brinquedo novo, eu quero um robozinho tal, eu quero um cachorrinho que late, eu quero isso, aquilo, pá. Cada hora é uma coisa, a criança fica numa excitação de consumismo. Então eu descobri o seguinte, essa tem sido a minha postura. Eu não bani televisão na minha casa, mas eu determino, eu dito o currículo do que os meus filhos vão ver. Então eu estou gastando dinheiro comprando DVD e tenho assinatura do Blockbuster que manda DVD 3 de cada vez para minha casa. E eu monto um currículo do que eu acho que é filme bom, desenho bom, coisas que as crianças podem ver. E eu assisto com as crianças. Com isso eu evito duas coisas. Que eles fiquem sozinhos, largados, vendo porcaria na televisão. E com isso eu mais ou menos direciono o que eles vão assistir, porque sou eu que defino o currículo. Sou eu que defino o que vai estar disponível para eles assistirem. É uma coisa curiosa. Às vezes a gente acerta no que eles vão gostar, às vezes a gente não acerta. Você nunca sabe, né? Mas, por exemplo, uma coisa que meus filhos gostam muito, VeggieTales. Eles assistem VeggieTales, eles adoram, vem a mesma fita do VeggieTales 20 vezes. É o que? Os vegetais, Maurício, no Brasil que se chama? Acho que no Brasil é os vegetais, né? Os vegetais. São aqueles caracteres de desenho animado de vegetais que sempre tem uma mensagem cristã, bíblica, no final. Eles gostam muito daquilo. Eu estou tentando... Eu comprei um filme que foi sobre o Natal, acho que é dos Crankers, o Natal dos Crankers.
Eu não sei por que cargas d'água as crianças adoraram. Eles estão vendo várias vezes aquele filme. E aquele é um filme bom, tem umas mensagens boas ali. Um filme que eu achei que não tinha nada assim de ruim de mensagem foi aquele filme, o Nacho Libre. Eu não sei se saiu no Brasil. Mas as crianças viram muito, ficaram vendo várias vezes, ou seja, distraiu as crianças. Então, respondendo ao Paulo, Paulo, eu não cortei televisão lá de casa, mas eu limitei o que as crianças podem ver. Eu estou montando, eu ainda estou trabalhando nisso, montando uma espécie de currículo do que as crianças podem, do que as crianças não podem ver, e o que elas podem ver, eu estou comprando, eu estou alugando, em termos de DVD, em termos de fita, né? E outra coisa que eu faço também, é passar filmes de eles quando eles eram pequenos. Então eu mesmo filmo eles, para daqui a alguns anos, eles mesmos se verem quando eles eram pequenos. Então eles se distraem muito vendo a si próprios. Dessa forma, eu tento isolar ele do lixo que é a televisão, que é mandado pela televisão. Tá? Então, vamos dizer, cortar a televisão, eu não sei se é muito bom cortar a televisão, porque você gera uma situação em que os seus filhos vão ficar muito diferentes na hora de conversar dos amiguinhos deles. Mas, por outro lado, você também não pode deixar que eles estejam assistindo a porcaria que está sendo transmitida na televisão. Então, eu achei que, através dessa estratégia, eu coloquei uma certa fronteira em termos de poluição através da televisão. Uma outra coisa que eu fiz é que aqui nos Estados Unidos tem uma TV a satélite que você assina e a programação é toda cristã. E eu fiz a assinatura dessa televisão. Só que eu ainda não comprei as antenas e tudo o resto que precisa para montar. Mas eu vou comprar e vou colocar essa televisão. Aí ali tem música gospel, tem programação de criança, tudo evangélico. Então tem toda uma coisa evangélica. E, inclusive tem alguns canais seculares, mas são canais seculares que a programação é de família. É para família, é para criança, é com valores cristãos, é com valores positivos. Então, eu não diria, vamos dizer, banar pura e simplesmente. Banir pura e simplesmente televisão. Mas você controlar o conteúdo. Você como pai, você como cristão, tem essa responsabilidade. Controlar o conteúdo do que é veiculado pelos meios de comunicação dentro da sua casa. E mais uma observação, não apenas televisão, mas internet. Acompanhe o que seus filhos estão fazendo na internet, que hoje em dia é um acesso quase que irrestrito a qualquer porcaria, do mesmo jeito que é o acesso irrestrito a muita coisa boa. Já encontrei muito estudo bíblico, muita pregação boa na internet, rádio, música, essas coisas todas. Você como pai tem que gerenciar o que está sendo veiculado em termos de mensagem. Paulo, se tiver mais pergunta, manda. Tá bom? Então, voltando lá. Nós vemos então que através da cabeça nós temos essa capacidade de ver, de ouvir, essa capacidade sensorial e a capacidade decisiva. E o diabo, ele quer afetar essa área da nossa vida espiritual. Ele quer afetar a nossa capacidade de enxergar, ele quer afetar a nossa capacidade de ouvir, ele quer afetar a nossa capacidade até de cheirar. Como assim? Como assim? Profano. Cheirar mal? Uma vez, eu não sei se essa ilustração é do Jonathan Edwards, um teólogo americano, em que começaram a criticar a igreja para ele. Começaram a falar mal da igreja. Porque você vai na igreja, tem gente hipócrita, você vai na igreja, tem isso de errado, você vai na igreja, você encontra gente que está lá e nem convertida é. Começaram a falar mal da igreja para ele. Ele falou, aí ele respondeu assim, realmente tem muita coisa na igreja que não é o ideal, que não é o que a gente gostaria que fosse. Mas você pode imaginar
como é que estava o cheiro dentro da arca de Noé? Imagina a arca de Noé, cheio de animal, comendo, fazendo as necessidades, e fechado dentro daquela arca. Foi mais de 120 dias, porque 40 foi de chuva, não foi? 40 de chuva, depois para secar, no final deu 160 dias. Imagina 160 dias numa arca fechada. Imagina o cheiro que não estava lá dentro. Mas qual a alternativa? A questão é que a igreja, se tivesse só gente boa, não precisa nem ter igreja. Mas qual a alternativa da arca? Se você não estivesse lá dentro da arca, onde é que você estava? Estava morto, você estava afogado no dilúvio. Então, olha só, o que eu estou querendo dizer com tudo isso é o seguinte: então, quando a pessoa falou mal, olha, você está reclamando do cheiro dentro da arca, mas a alternativa é estar fora da arca. Você podia estar lá fora. Você preferia estar lá fora? Então, é mais ou menos isso que acontece com a gente. Na igreja tem muita coisa que não é o que a gente gosta. A gente sente muito odor que a gente não gosta. Mas olha, é 1000 vezes melhor estar dentro da igreja, com toda a corrupção, falsidade, hipocrisia, com tudo, do que estar lá fora. Porque lá fora está o juízo de Deus. Lá fora está a mão de Satanás pesando sobre a vida das pessoas, escravizando. E dentro da igreja está a morte. esperança de salvação. E dentro da igreja você tem a salvação, a esperança da salvação. Então, quando eu falei do odor, eu quis falar isso. Muitas vezes o diabo, ele quer que você fique sentindo o cheiro, o fedor dentro da igreja. Ele fica apontando para você. Aquele irmão passou por você e não cumprimentou. Aí daí você fica, ai, não sei o quê. Uma coisa pequena faz com que você ache que aquilo é muito grande. Ele fica fazendo você descobrir aromas ruins dentro da igreja. Para você acabar falando assim, não quero mais ir à igreja é um lugar cheio de sujeira, lá fede. Tá? Ou seja, mais uma estratégia de Satanás, usando os órgãos da cabeça para destruir a sua vida espiritual, para te distrair, para te tirar do caminho. Então, olha só, nós vemos que a palavra de Deus, ela fala no versículo 17, tomai também o capacete da salvação. O capacete, ele vai ter como função proteger todas essas capacidades que nós estamos falando. Proteger a nossa visão espiritual, proteger a nossa audição, proteger a nossa respiração, proteger a nossa capacidade de pensar, de discernir. Todos esses são atributos de que o capacete da salvação vai nos proteger, que são elementos essenciais de uma batalha no mundo espiritual. E eu queria que nós abríssemos a palavra de Deus em 1 Coríntios 2. Vamos ler 1 Coríntios. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. Eu acho que vale a pena ler esse capítulo inteiro, porque ele vai falar exatamente desse tema que nós estamos abordando. É uma leitura grande. Todos acharam? Eu vou começar a ler. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória.
Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e os ouvidos, e ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Meus irmãos, olha a profundidade dessa passagem. Ele faz uma comparação entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. Ele mostra que a sabedoria dos homens é infinitamente inferior à sabedoria de Deus. Que a sabedoria de Deus é uma coisa que é inspirada por Deus e é dada por Deus. É revelação de Deus. E ele fala que o Espírito Santo é que nos traz essa coisa, a compreensão da sabedoria de Deus. E ele fecha essa explicação sobre a sabedoria de Deus e o discernimento, falando que nós temos a mente de Cristo. Meus irmãos, vestir o capacete da salvação é nós nos revestirmos dessa mente de Cristo. É nós termos uma mente que pensa com a mente de Cristo. É vestir o capacete da salvação. É você vestir a identidade de uma pessoa regenerada, de uma pessoa salva. Você não é mais um homem antigo. Você não pensa mais como um homem antigo. Você não pensa mais com a carne. Você não pensa mais com a sabedoria humana. Você não é guiado mais pelos valores humanos. Você agora é guiado pelos valores do reino de Deus, pelos valores de Jesus Cristo. Você agora é uma pessoa diferente. Paulo, a sua pergunta foi muito pertinente. Porque o que nós vemos na televisão são pessoas ímpias invadindo os nossos lares com conceitos corrompidos e vendendo e jogando aquele lixo na sala das nossas casas. Derramando aquele veneno, aquele lixo tóxico espiritual na mente dos nossos filhos, nas nossas mentes. E nós permitimos que isso seja feito. E a Bíblia claramente fala aqui que nós temos a mente de Cristo. Então, quando Paulo fala aqui, para a gente colocar o capacete da salvação, é que nós tenhamos uma mente regenerada. Nós pensemos com a mente de Cristo, que nós já temos quando nós fomos salvos. Então a salvação aqui não é só o fato de você não ir para o inferno. O componente da salvação que ele está querendo dizer aqui é que um dos componentes da salvação é a regeneração do ser humano. É um novo nascimento, é uma nova criatura, é uma nova natureza. E junto com essa nova criatura, com essa nova natureza, vem uma mente nova. E ele fala, se reveste dessa mente nova. Bota o capacete da salvação. Faz com que os seus olhos vejam com os olhos de Deus. Faz com que os seus ouvidos ouçam a voz de Deus. Proteja essa capacidade que você recebeu junto com a sua salvação. Proteja essa capacidade de ouvir a voz de Deus, de ver as coisas. Ele fala aqui em discernimento. Mas o que é espiritual discerne bem tudo.
no versículo 15, 1 Coríntios 2,15. Mas o que é espiritual, o homem espiritual, discerne bem tudo. Ele tem os olhos deles transformados. Ele consegue ver no mundo não com os olhos humanos, mas com os olhos de Deus. Ele consegue ver numa situação não o que é aparente, mas o que está por trás daquela situação. Ele consegue pensar e analisar uma circunstância não segundo a cartilha de uma filosofia, ou de um partido, ou de uma teoria política. Não! Ele consegue interpretar uma situação com a mente de Cristo, com uma visão eterna, com uma visão de eternidade. Meus irmãos, muitas vezes eu fico tão pesaroso das coisas que eu assisto acontecerem no nosso meio evangélico e muitas vezes especificamente no nosso meio batista. Por exemplo, eu ouvi numa comunidade do Orkut, uma discussão lá, de um cara fazendo a proposição de se lançar um partido batista brasileiro. Olha o absurdo, meus irmãos. Isso é pensar com a sabedoria humana, é pensar com a mente humana. Isso não é pensar com uma mente regenerada, com a mente de Cristo. Já tentaram fazer essa proposição para Jesus quando queriam aclamar ele rei? A multidão foi atrás de Jesus para fazer dele rei. E ele saiu da multidão. Porque ele fala, o meu reino não é desse mundo. Meus irmãos, nós não podemos cair na armadilha. Eu vejo muito cristão que fala assim, o papel social da igreja. Aí começa a trazer toda uma cartilha do socialismo e querer trazer para dentro da igreja. Porque a igreja tem que fazer as obras sociais, porque nós temos que lutar pela justiça social, não sei o quê. Isso acaba virando plataforma da denominação de trazer justiça social, papapá, numa abordagem socialista. Mas, meus irmãos, nós sabemos, pela palavra de Deus, que Deus já deu instrução em relação a isso. É só você ler os livros dos profetas menores que você vê Deus abordando o assunto da injustiça. Você vê os princípios do Novo Testamento, você vê que todos eles já abordam a injustiça. E no final, tudo cai como uma responsabilidade do indivíduo e da igreja. Nunca a responsabilidade é passada para o governo. Eu tenho um medo muito grande que nós, como igreja, estamos comprando nessa grande mentira de Satanás, de que o governo é a solução de tudo, que a ação política é a solução de tudo. Não é! Quem caiu nessa armadilha de Satanás, saiba, você pisou numa mina do diabo se você comprou essa ideia. Você deixou o seu capacete para fora e o diabo lançou um petardo na sua mente e você está sem discernimento se você acha que governo é a solução dos problemas do mundo. Não é! A solução dos problemas do mundo é a igreja de Jesus Cristo. São homens regenerados que na sua vida individual vivem corretamente, que ensinam seus filhos corretamente, que atuam na igreja e a igreja se torna um instrumento na mão de Deus de atingir as pessoas, de levar alívio aos necessitados, de levar principalmente salvação e a palavra de regeneração. E essa pessoa necessitada, regenerada, essa pessoa, ela muda de vida. Ela sai do estado que ela está. Só um dado importante que eu queria dar aqui, para quem não conhece o contexto dos Estados Unidos. Claramente aqui nos Estados Unidos já foi estudado que a pobreza não é uma questão econômica. A pobreza é uma questão moral. Não é uma questão econômica. É uma questão moral. O que você quer dizer com isso, Maurício? O que eu quero dizer é o seguinte, que eu vou dar para vocês um exemplo. Quando eu era pequeno, eu assisti o filme Daniel Boone. Eu não sei quem se lembra dessa época do filme Daniel Boone.
Se você olhar o Daniel Boone, você vê que o Daniel Boone, com a família dele, ele tinha menos recursos do que qualquer pobre no Brasil. Do que um pobre no Nordeste brasileiro, do que uma pessoa na favela no Brasil. Ele não tinha acesso à educação, ele não tinha acesso à água potável, à água corrente, à água encanada. Ele não tinha acesso à televisão, ele não tinha acesso à informação. Ele estava ali lutando pela vida, porque era tiro de índio para cá, tiro de índio para lá. Ele tinha que cultivar a terra para poder ter o mantimento dele. Ele tinha que caçar para poder comer carne. E eu ficava pensando, peraí, esse cara ele tem uma família linda. E ele não tem absolutamente nada. Mas ele tem a dignidade. Ele tem a fé. Ele tem os princípios morais que fazia dele um homem de caráter, que mesmo não tendo nada, fazia dele um homem trabalhador, um homem que confiava na sua capacidade de trabalho e na graça de Deus para se manter. Um homem que se conformava com os problemas da vida e aceitava. Um homem que tinha como meta na vida a proteção da família, dos filhos. Uma mulher que respeitava o marido e dava honra ao marido. Filhos que obedeciam a ele. Então, mesmo naquela pobreza que ele vivia, não existia pobreza. Porque no aspecto moral ele tinha tudo. E eu tinha um tio que ele era médico no interior de Campos. E para quem não sabe, o interior de Campos, no norte do Rio de Janeiro, é a zona canavial, que é uma zona de maior pobreza do que o sertão nordestino. Zona, desculpa? O que você falou? Canavial, de plantio de cana-de-açúcar, tem muita usina. Então é uma pobreza muito grande. E esse meu tio, ele não era crente, ele era médico, mas ele não era crente. E eu me lembro dele conversando com a minha mãe e vindo falar, Cora, porque ele sabia que a minha mãe era crente. Eu sei quando eu entro numa casa, se é a casa de um crente ou se é a casa de um não crente. É a mesma situação, é o mesmo trabalho, é a mesma pobreza, mas eu sei se eu entrei na casa de um crente e eu sei se eu entrei na casa de um não crente. É muito aqui a pobreza que está. Pobreza está na cabeça. É aqui que está a pobreza. Pobreza não é um problema econômico, é um problema moral, um problema espiritual. Então, voltando àquela sua pergunta, Marcelo, em que sentido, como que é isso? O problema todo da pobreza é quando a pobreza ela afeta o seu caráter, ela afeta a sua estrutura familiar. A pobreza, ela destrói você como digno, como ser humano digno, a sua dignidade. Isso é pobreza. Eu já cansei de ouvir testemunho de crianças que cresceram destituídas, olha, de coisas básicas. Mas elas falam, eu não sabia que eu era pobre. Quanta gente eu já ouvi falar isso? Porque eu era feliz, porque eu tinha um pai que me amava, eu tinha uma mãe que me amava, eu tinha irmãos à minha volta, eu tive disciplina do meu pai, eu tive instrução moral. Então essa criança, mesmo não tendo nada, ela era uma criança feliz. Ela nem sabia que ela era pobre. E o que eu tenho visto hoje em dia é exatamente o oposto. Um monte de gente, um monte de famílias Tem tudo. que tem tudo, mas as crianças se suicidam. Crianças infelizes, deprimidas. Por quê? Porque falta De amor, carinho, atenção. falta os elementos espirituais. Então, embora materialmente tenha tudo, espiritualmente está pobre, está carente. E isso é uma coisa que eu tenho assistido aqui nos Estados Unidos. E é uma coisa que eu escorreguei nesse erro, nessa cilada de Satanás, do materialismo. E o que abriu meus olhos para isso foi o dia em que eu comprei um presente para os meus filhos, caro, uma caixa grande, com um presente sofisticado,
trouxe o brinquedo para as crianças, tirei da caixa, eles brincaram 5 minutos com o brinquedo e depois foram brincar com a caixa. Esqueceram o brinquedo, que custou caro a beça, e o resto da semana a brincadeira foi a caixa. Se escondiam dentro da caixa, rolavam a escada dentro da caixa. Olha, aquela caixa eu fingia que era mala, saía rodando, carregando, rodando eles. Tapavam um gato com a caixa. Olha, fazia tudo com aquela caixa. A caixa virou o evento da semana. E o brinquedo, que eu gastei $200, Ficou de lado. ficou de lado. Eu falei assim, tem alguma coisa de errado aqui. Tem alguma coisa de errado aqui. Tá? E eu tenho visto isso acontecer direto. Eu tenho visto isso acontecer direto. Tá? Então, eu volto para aquele ponto. Que o diabo, ele quer colocar a nossa visão turva, que nós não consigamos ver as coisas de forma nítida. Ele quer que nós não ouçamos a palavra de Deus. E ele quer, através dos nossos olhos e ouvidos, colocar lixo na nossa mente. Nós temos uma obrigação espiritual de não permitir que o diabo faça isso. Porque ele quer fazer isso, ele tem como meta fazer isso. Distorcer a nossa visão. Distorcer a nossa capacidade de interpretar o mundo à nossa volta. De forma que a gente só consiga ver como o mundo vê. E eu fico assustado quando eu discuto com determinados cristãos que eles veem o mundo do mesmo jeito que o não crente vê o mundo. As mesmas metas de um não crente é as metas que eles têm para as suas vidas pessoais. Na verdade, são valores. Valores, absorveram os valores do mundo. Estão vivendo com a mente do mundo, com a sabedoria do mundo, a sabedoria humana. E levam um rótulo de crente na testa. Dizem que são cristãos. A Bíblia manda que a gente vista o capacete da salvação. Vestir esse capacete da salvação é exatamente proteger isso que já nos foi dado. Em 1 Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la? E ele termina falando, mas nós temos a mente de Cristo. Meu Deus do céu, nós já fomos dotados com a mente de Cristo. E nós estamos deixando o diabo tomar conta do nosso pensamento, da nossa forma de abordar o mundo, de pensar, de desejar, de sonhar, de analisar, de discernir. Da mesma forma que a sabedoria humana de qualquer outro ser humano. Por exemplo, acho que foi Paulo semana passada, ele me fez a pergunta: você acha que é importante ler outros livros em detrimento da Bíblia? Foi uma pergunta parecida com essa. Eu falei, lê a Bíblia primeiro, prioridade total e absoluta para a Bíblia. Porque você passa a ter a visão de Deus. Depois que você conhece a Bíblia, depois que você vê o pensamento de Deus, depois que você entende o raciocínio de Deus, aí você começa a ver outras coisas. Mas aí são opiniões. Porque são opiniões dos outros homens. Mas você já tem a mente de Cristo, você já tem a visão de Deus em relação ao mundo, em relação às coisas. Então agora você pode ler as outras coisas, porque Pode ler, mas eu também tenho a minha opinião. se for baseado na Bíblia, a sua opinião vai ser a opinião de Deus. É isso que Paulo está querendo dizer aqui, que nós somos instruídos pelo Espírito Santo de Deus. E a questão de leis está em Êxodo, a partir de 20. Olha só, em 2 Coríntios 2,13, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
Meus irmãos, as coisas de Deus se discernem espiritualmente. E esse discernimento espiritual é com o capacete da salvação. É com a mente de Cristo. É quando você reveste a sua cabeça. Você reveste a sua capacidade de pensar, de julgar, de perceber, de ouvir, com a regeneração do novo nascimento, de uma nova criatura. Você passa a ter uma visão espiritual das coisas. Vamos abrir um outro texto que corrobora com o que a gente está falando, que é Colossenses 3:2. Vamos abrir lá em Colossenses 3. Na verdade, é Colossenses 3, de 1 a 10. Todo mundo abriu lá? Colossenses fica logo depois de Coríntios. Tem Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Capítulo 3, vamos ler do 1 ao 10. E fala assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Meu Deus, olha que trecho profundo! Ele fala: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, se você já passou pela experiência de novo nascimento, de regeneração pelo Espírito Santo, você é uma nova criatura. Buscai as coisas de cima. Buscai as coisas do reino de Deus. Não pensa como os homens normais. Não tem as mesmas metas dos não cristãos. Eu vou fazer uma carreira, ganhar dinheiro, me aposentar, ficar rico, ter fama. A mesma meta de todo ser humano que não conhece a Deus. Não! Pensa nas coisas de cima. Buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E ele fala: pensais nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Meus irmãos, olha a profundidade dessa mensagem. Quando Paulo fala lá para nós vestirmos o capacete da salvação, é exatamente para que nós possamos viver nesse mundo, protegendo toda a nossa capacidade de visão espiritual, de pensar com a mente de Cristo, de poder ouvir a voz de Deus, as coisas de Deus, para que nós possamos nos revestir, como ele fala aqui, no versículo 10, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então a Bíblia nos diz que nós temos que nos revestir do novo homem, que nós não podemos viver e pensar, ambicionar e amar como o velho homem, porque nós somos nova criatura. A nossa visão, a nossa ambição,
as nossas metas, os nossos desejos, as nossas afeições, as nossas motivações são outras. Não é o que motiva o ímpio que agora motiva o cristão. E quando nós vestimos o capacete da salvação, nós estamos fazendo isso, nós estamos protegendo esse novo homem na sua capacidade de pensar, na sua capacidade de amar, na sua capacidade de analisar, na sua capacidade de discernir, na sua capacidade de desejar, como nova criatura, como um homem nascido de novo, e não segundo a sabedoria do mundo, a sabedoria humana, mas com a sabedoria que vem de Deus, com a sabedoria que vem do alto, que faz com que nós tenhamos uma visão de eternidade, uma perspectiva de eternidade. E, portanto, nós podemos viver nesse mundo como se nós estivéssemos numa perspectiva eterna. Vivendo nesse mundo, sabendo que nós estamos aqui temporariamente. Vivendo nesse mundo, sabemos que nós estamos numa luta espiritual, mas que a nossa morada, a nossa parada, o nosso local de destino onde nós vamos chegar e ficar é o céu, é a eternidade, é para lá que nós estamos indo. Olha, vamos, irmãos, ouvir essa recomendação de Paulo e vestir o capacete da salvação. Uma mente regenerada, uma mente que pensa como Deus pensa, olhos que olham como Jesus Cristo olha e ouvidos prontos para ouvir a voz de Deus. Nós vamos continuar com esse assunto. Semana que vem nós vamos entrar na couraça da justiça. Se você tiver alguma pergunta ainda em relação ao capacete da salvação, pode mandar a pergunta, a gente responde no começo da aula semana que vem, ou pode mandar agora. E semana que vem nós vamos começar falar sobre a couraça da justiça. E que Deus esteja nos dando discernimento espiritual para que nós possamos viver a nossa vida na sabedoria de Deus e no poder de Deus. Amém. Vamos fazer uma oração para a gente terminar essa classe. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que ela é poderosa, ela é rica, ela nos instrui como nós devemos andar. Nós sabemos, Senhor, que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele quer que nós fiquemos desorientados na nossa caminhada, sem meta, sem objetivo, sem rumo. E ele quer também nos seduzir, Senhor, para que nós desejemos como o mundo deseja, que nós pensemos como o mundo pensa. Mas, Senhor, nós somos desafiados a pensar com a mente de Cristo. E nós invocamos, Senhor, que Tu venha, Senhor, sobre nós e venha renovar as nossas mentes, Senhor, para que nós possamos pensar com a mente de Jesus Cristo e que nós possamos amar e ter afeto com o coração misericordioso de Jesus Cristo. Faz com que nós possamos, Senhor, aprender em Jesus o que significa ser um homem, o que significa ser uma mulher cristã, Senhor. E que nós possamos, com as nossas vidas, honrar o Teu nome sobre a terra. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pessoal, semana que vem, então, às 3h30, horário Estados Unidos, 4h30, horário Brasil, nós temos a continuação da nossa Escola Bíblica Dominical Interativa Online. E hoje, logo após a Escola Dominical, às 5h15, horário Estados Unidos, 6h15, horário Brasil, nós temos o nosso culto da Igreja Batista Brasileira em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela sua participação. Até a próxima semana. Ótimo. Fantástico.
Obrigado, Maurício. Nos vemos na Obrigado. Fantástico.